Eu dou-te a Ferrari se conseguires fazê-la funcionar. A gargalhada de João Mendes ecoou pelo pátio da concessionária de carros de luxo enquanto apontava para uma Ferrari vermelha completamente destruída, largada num canto do estacionamento como um monumento ao fracasso. Manuel Silva, 72 anos, tinha ido ali apenas para buscar a neta, que trabalhava como recepcionista. Mas quando a sua velha carrinha Ford avariou mesmo em frente à entrada da Mendes Motors de luxo, o magnata imobiliário não perdeu a oportunidade de transformar o momento no seu próprio entretenimento pessoal. "Olhem todos!" gritou Mendes para os vendedores e clientes que começaram a juntar-se ao redor. "Este senhor aqui parece perceber alguma coisa de carros, não é verdade?" O sarcasmo escorria de cada palavra enquanto observava Manuel tentar ligar a sua carrinha de 1998. A Ferrari em questão era um modelo de 2019 que tinha sido completamente destruído num acidente. Motor rebentado, chassis entortado, sistema elétrico queimado. Era literalmente uma pilha de metal vermelho que Mendes guardava como troféu da vez em que processou com sucesso o jovem herdeiro que a tinha destruído numa corrida ilegal. 5 mecânicos já disseram que é impossível arranjar esta máquina, continuou Mendes, agora a filmar com o telemóvel para as suas redes sociais. Mas tenho a certeza de que alguém com a sua experiência consegue descobrir, não é? Manuel saiu lentamente da carrinha, os seus olhos calmos a examinar a Ferrari destroçada. As gargalhadas ao seu redor aumentaram quando repararam nas suas mãos calejadas e roupas simples de trabalho. O que nenhum deles conseguia ver era o brilho de reconhecimento que passou pelos olhos do velho ao observar detalhes específicos nos destroços. "Senhor", disse Manuel com voz calma, "posso dar uma vista de olhos mais de perto?" "Claro, claro!" Mendes quase chorava de tanto rir. "Pode até entrar lá dentro se quiser. Só tenha cuidado para não se magoar no metal." Enquanto Manuel se aproximava da Ferrari, ignorando completamente as gargalhadas e comentários maldosos, algo na sua postura mudou. Os seus dedos tocaram levemente o capô amolgado e, por um breve momento, um sorriso quase imperceptível atravessou o seu rosto. O que Mendes e a sua audiência privilegiada não sabiam era que aqueles dedos calejados tinham construído muito mais do que alguma vez poderiam imaginar. E se estás a gostar desta história, não te esqueças de subscrever o canal, porque o que aconteceu a seguir transformou aquela tarde de humilhação em algo que nenhum deles jamais esqueceria. A humilhação que Mendes tinha planeado como um espetáculo de 5 minutos transformou-se num espetáculo cruel que durou mais de 1 hora. Outros clientes da concessionária pararam para filmar, partilhando nas redes sociais com hashtags como "Velho a reparar motores" e "Ache Ferrari impossível". "Todos vejam isto", gritou Mendes para uma audiência crescente. "Já passaram 30 minutos e ele ainda acredita que consegue. Que determinação admirável." As gargalhadas ecoavam pelo estacionamento enquanto Manuel continuava a se examinar meticulosamente cada componente da Ferrari destroçada. A neta de Manuel, Beatriz, tinha saído para almoçar e ainda não tinha regressado. Ninguém ali sabia que ela trabalhava na recepção, o que tornava a situação ainda mais deliciosa para Mendes. Estava a humilhar um completo desconhecido sem qualquer consequência social. "Sabem o que me impressiona mais?" continuou Mendes, agora a transmitir em direto no Instagram para os seus 200 mil seguidores. "A confiança. Olhem para ele, completamente concentrado, como se realmente soubesse o que está a fazer. É quase tocante, não acham?" Manuel tinha removido cuidadosamente o painel de controlo, ignorando completamente os comentários. As suas mãos moviam-se com uma precisão que começou a incomodar alguns dos observadores mais atentos. Não eram movimentos de alguém a tentar adivinhar. Eram gestos confiantes de alguém que sabia exatamente onde cada componente deveria estar.
"É, velho!" gritou um dos vendedores, Ricardo, encorajado pelas gargalhadas. "O meu pai tem uma oficina de bicicletas. Posso arranjar-lhe um emprego lá se isto não resultar." A piada foi recebida com aprovação estrondosa, mas Manuel nem sequer levantou os olhos. Aos 72 anos, tinha aprendido que a dignidade não residia nas palavras que dizia, mas nas ações que tomava. E naquele momento, as suas ações estavam a contar uma história para a qual nenhum deles estava preparado. O que a audiência privilegiada não podia saber era que Manuel Silva tinha passado 45 anos da sua vida a trabalhar em algo muito mais complexo do que carros de luxo. Enquanto Mendes acumulava heranças e manipulava contratos imobiliários, Manuel tinha dedicado 4 décadas da sua vida a um tipo de precisão que transformava metal comum em milagres de engenharia. 45 minutos, anunciou Mendes, consultando o seu Rolex ostensivamente. Impressionante. Normalmente as pessoas desistem aos 10. Que persistência! Foi então que Manuel finalmente falou, sem tirar os olhos do motor. "Senhor Mendes, posso fazer-lhe uma pergunta?" A gargalhada de Mendes falhou por um momento. Como é que este homem sabia o seu nome? Já alguma vez construiu algo com as suas próprias mãos? Continuou Manuel, agora a olhar diretamente para ele. Algo que existisse apenas na sua imaginação e tivesse de se tornar real através do seu trabalho? A pergunta apanhou Mendes desprevenido. "Eu construí um império imobiliário", respondeu, tentando recuperar o controle da situação. "Não", disse Manuel suavemente. "Isso não é construir, isso é comprar." Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Havia algo na voz de Manuel, uma autoridade silenciosa que não correspondia à imagem de vítima indefesa que todos tinham criado. Cada nova tentativa de humilhação revelava apenas mais sobre a verdadeira natureza destas duas pessoas. Uma que tinha construído a sua vida em aparências e privilégio herdado, e outra que tinha moldado o mundo com as suas próprias mãos, uma peça de cada vez, ao longo de décadas de trabalho silencioso e dedicado. Tinham passado 2 horas quando Manuel pediu uma chave de fendas específica. "Philips número 2, com cabo isolado", disse sem levantar os olhos do motor. A precisão do pedido fez Ricardo, o vendedor, tropeçar nas palavras. "Eu não sei se temos isso aqui. Gaveta 3, da bancada vermelha, 2ª prateleira", respondeu Manuel calmamente. Ao lado das chaves, Torx. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. Como é que este homem sabia exatamente onde encontrar ferramentas numa oficina que nunca tinha visitado? Mendes tentou recuperar o controle da situação com uma gargalhada forçada. "Impressionante. Deve ter trabalhado em muitas oficinas para conhecer tão bem a organização padrão." Mas algo na sua voz tinha mudado. A sua confiança absoluta começava a vacilar. Foi então que Beatriz Silva chegou do almoço e viu a multidão reunida no pátio. Ao reconhecer o avô Manuel, no centro do tumulto, o seu rosto empalideceu. Trabalhava ali há 2 anos e conhecia bem a natureza cruel de Mendes quando encontrava um alvo fácil. "O que se passa aqui?" perguntou Beatriz, abrindo caminho entre os observadores. "Ah, uma funcionária", exclamou Mendes, sem fazer a conexão. "Venha ver, o seu amigo aqui está a tentar reparar uma Ferrari que 5 mecânicos especialistas declararam perda total." Beatriz engoliu em seco. Sabia exatamente quem era o seu avô, mas também sabia que revelar isso naquele momento podia pôr o seu emprego em risco. Decidiu observar em silêncio, confiando na sabedoria que Manuel tinha demonstrado ao longo de toda a sua vida. Entretanto, Manuel tinha conseguido aceder ao sistema elétrico principal da Ferrari. As suas mãos moviam-se com uma precisão que começou a causar verdadeiro desconforto em alguns observadores. Não eram movimentos de tentativa e erro, eram gestos confiantes de alguém que compreendia perfeitamente o que estava a fazer. "Sabe qual é o problema?", disse Manuel,
finalmente dirigindo-se diretamente a Mendes. Este motor não foi destruído num acidente, foi sabotado. A palavra sabotado causou um murmúrio inquieto entre os presentes. Mendes riu, mas pela primeira vez o som soou falso. Sabotado? Que imaginação! Foi um acidente documentado, investigado pela polícia. Claro que foi investigado, respondeu Manuel. Agora a remover um componente específico do motor. Mas quem investigou não sabia procurar os sinais certos. Olhe aqui, este fio foi cortado de propósito, depois queimado para parecer sobreaquecimento. E aqui, apontou para uma peça de metal, marcas de torção que só aparecem quando alguém força um travão manual. A audiência inclinou-se para ver melhor. Mesmo para olhos não treinados, as evidências que Manuel apontava eram inquestionáveis. Alguém tinha de facto destruído aquela Ferrari de propósito, de forma meticulosa e calculada. Isto é ridículo, explodiu Mendes, mas a sua voz traía nervosismo. Não pode provar nada disto. Manuel sorriu pela primeira vez naquela tarde. Não um sorriso trocista, mas de alguém que tinha finalmente encontrado todas as peças de um puzzle complexo. Na verdade, posso. Cada motor tem uma assinatura única de desgaste, e quando trabalhas com motores de alta performance tempo suficiente, aprendes a ler essas assinaturas como impressões digitais. Beatriz sentiu o coração acelerar. Sabia que o seu avô tinha trabalhado durante 4 décadas como engenheiro-chefe da divisão de motores de corrida da Ferrari em Maranello, Itália, antes de se reformar e mudar-se para Portugal para estar mais perto da família. Mas mais importante ainda, sabia que Manuel tinha pessoalmente desenhado o motor daquela Ferrari específica. "Senhor", disse Manuel, olhando Mendes nos olhos, "posso fazer-lhe uma pergunta sobre o seguro que recebeu por esta Ferrari?" A cor desapareceu do rosto de Mendes. Como é que este homem sabia sobre o seguro? O que a audiência privilegiada não podia imaginar era que Manuel Silva não estava apenas a reparar uma Ferrari destroçada. Estava a desvendar cuidadosamente uma fraude milionária, peça por peça, com a mesma precisão que tinha usado para criar centenas de motores ao longo da sua carreira. E cada nova descoberta aproximava-o de uma verdade que transformaria aquela tarde de humilhação em algo muito maior do que qualquer pessoa presente poderia ter imaginado. Ao remover o último componente danificado, Manuel percebeu que não estava apenas a enfrentar preconceito, estava a descobrir um crime. E quando passas décadas a construir máquinas perfeitas, aprendes que cada imperfeição tem uma origem, cada quebra conta uma história e cada mentira deixa rastros impossíveis de apagar. 45 anos, disse Manuel suavemente, as suas mãos ainda a trabalhar no motor com precisão cirúrgica. Foi quanto tempo passei a criar motores como este em Maranello, Itália. A palavra Maranello causou silêncio absoluto. Até as pessoas que estavam a filmar baixaram os telemóveis. Maranello era a sede mundial da Ferrari, o lugar onde apenas os melhores engenheiros do mundo tinham permissão para trabalhar. Impossível, murmurou Ricardo, mas a sua voz tinha perdido toda a arrogância anterior. Manuel sorriu e removeu uma placa de metal específica do motor. Número de série F209 MS447. As iniciais MS não são coincidência. Manuel Silva. Desenhei pessoalmente este motor em março de 2019. O sangue desapareceu completamente do rosto de Mendes. Tentou falar, mas apenas um ruído incoerente saiu da sua garganta. "Senhor Mendes", continuou Manuel, agora a olhar diretamente para ele, "gostaria de explicar como é que um motor que desenhei para ser a prova de falhas sofreu um acidente que danificou os 3 componentes exatos que renderiam o maior pagamento de seguro?" Beatriz aproximou-se lentamente, o coração a bater com força. Finalmente compreendeu por que é que o seu avô tinha aceite aquela humilhação sem resistência. Estava a investigar aquele motor. Manuel levantou uma peça específica.
Esta foi deliberadamente destruída, usando uma técnica muito específica. O sistema de injeção foi forçado a operar a uma temperatura 40% acima do limite durante exatamente 4 minutos e 17 segundos. Tempo suficiente para causar danos catastróficos, mas demasiado curto para parecer acidental a quem compreende de fabrico. A audiência agora observava em completo silêncio. Alguns começaram a gravar novamente, mas desta vez para capturar a revelação, não a humilhação. "Não pode provar nada disto", gritou Mendes, finalmente recuperando a voz. "É a palavra de um homem." Manuel terminou calmamente. "Tem razão. Seria apenas a minha palavra contra a sua." Sorriu e tirou o telemóvel do bolso. "Felizmente não é só isso." Manuel mostrou o ecrã do telemóvel à câmera de alguém que ainda estava a filmar. "Acabei de enviar uma mensagem a Lorenzo Benedetti, atual diretor de engenharia da Ferrari Maranello, juntamente com fotografias detalhadas deste motor e a minha análise técnica da sabotagem." O telemóvel de Manuel começou a tocar. "Posso atender? É Maranello." Manuel atendeu e colocou em alta voz. "Olá, Lorenzo. Manuel, Dio mio, acabei de ver as tuas fotografias. Questo é impossível. É o motor que desenhaste para o cliente americano." "Não, espera, português. Mendes, não é? O que estava a fazer num acidente?" A voz com sotaque italiano ecoou pelo pátio da concessionária. "Exatamente a minha pergunta, Lorenzo", respondeu Manuel, os olhos fixos em Mendes. "Especialmente considerando que este motor tem um dispositivo de segurança que desenhei especificamente para prevenir os tipos de falhas que supostamente causaram este acidente." "Manuel, amigo meu, estás a gravar isto? Preciso que isto chegue ao nosso departamento jurídico imediatamente." "Essa Ferrari foi vendida com seguro fraudulento." Mendes tentou aproximar-se para desligar o telefone, mas Manuel afastou-se suavemente. "Há mais, Lorenzo. O atual proprietário afirma que 5 mecânicos diferentes declararam este motor irreparável." "Ridículo! Desenhaste este motor para funcionar 500 mil quilômetros sem manutenção major. Se alguém disse que está para além de reparação, ou é incompetente ou está a mentir." Neste ponto, Beatriz finalmente se aproximou. "Avô Manuel", disse alto o suficiente para todos ouvirem. "Precisas de ajuda?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mendes olhou de Beatriz para Manuel, finalmente fazendo a conexão que o destruiria completamente. A tua neta trabalha aqui?" gaguejou Mendes. "Há 2 anos", respondeu Beatriz firmemente. "E em todo esse tempo ouvi as suas piadas sobre pessoas como o meu avô. Pessoas que, segundo o senhor, não percebem de carros a sério." Manuel desligou o telefone depois de se despedir de Lorenzo e dirigiu-se a Mendes diretamente. "Senhor, durante 45 anos desenhei 847 motores diferentes para a Ferrari. Treinei centenas de engenheiros. Recebi 23 prêmios internacionais de inovação automóvel. E hoje, aos 72 anos, reformei-me para estar perto da minha família." Fez uma pausa e olhou ao redor para a audiência que agora observava em silêncio absoluto. "Mas também aprendi que alguns motores, não importa quão perfeitos sejam, são sabotados por pessoas que valorizam o dinheiro mais do que a integridade." "Não pode provar que eu..." começou Mendes desesperadamente. "Na verdade, posso." Manuel mostrou o telemóvel novamente. "Porque enquanto se divertia a humilhar um velho que não percebe de carros, gravei toda a nossa conversa, incluindo a sua admissão sobre o pagamento do seguro." O rosto de Mendes transformou-se numa máscara de puro terror. Na sua arrogância, tinha comentado sobre receber 2,3 milhões de euros em dinheiro de seguro por uma Ferrari totalmente irreparável. "E já que estamos a falar de gravações", continuou Manuel, "imagino que a seguradora ficará muito interessada em saber que o acidente que lhes custou milhões foi de facto sabotagem intencional, documentada pelo próprio criador do motor."
Mendes começou a tremer visivelmente. O seu império imobiliário, construído em parte com dinheiro fraudulento de seguros, estava prestes a colapsar. Pior ainda, a sua arrogância tinha sido gravada e transmitida ao vivo para centenas de pessoas. "Senhor Manuel", disse um dos clientes que tinha estado a filmar, "posso publicar isto nas minhas redes sociais? O mundo precisa de ver isto." Manuel acenou gentilmente. "Claro, mas faça-me um favor. Publique isto também." Dream caminhou até ao motor da Ferrari e, com movimentos precisos que mostravam décadas de experiência, começou a religá-lo. Em menos de 10 minutos, o motor que 5 mecânicos tinham declarado irreparável voltou à vida com um rugido perfeito e poderoso. O som do motor da Ferrari ecoou pelo pátio como uma sinfonia de justiça. Entretanto, Mendes ficou paralisado, a observar não apenas a sua fraude exposta, mas também a sua arrogância humilhada pelo homem que tinha tentado diminuir. Beatriz aproximou-se do avô e sussurrou: "Como soubeste que era o motor que tinhas desenhado?" Manuel sorriu suavemente. "Querida, quando crias algo com as tuas próprias mãos, reconheces o teu trabalho mesmo nos destroços, tal como reconheces quando alguém tenta destruí-lo de propósito." Enquanto o motor continuava a funcionar perfeitamente, uma única pergunta pairava no ar: o que aconteceria quando a seguradora, a Ferrari Corporate e as autoridades recebessem as gravações que estavam a ser enviadas naquele preciso momento para dezenas de endereços diferentes? 3 semanas depois, Manuel Silva sentava-se no escritório da Polícia Judiciária em Lisboa, a observar agentes a rever centenas de documentos espalhados numa mesa enorme. A sua gravação casual de uma tarde de humilhação tinha se tornado a peça central de uma investigação federal sobre fraude de seguros envolvendo múltiplas empresas e milhões de euros. "Senhor Silva", disse a inspetora Martins, olhando por cima dos óculos, "a sua análise técnica foi crucial. Descobrimos que a corporação Mendes defraudou seguradoras em pelo menos 17 veículos de luxo nos últimos 5 anos, sempre usando a mesma técnica de sabotagem que identificou." Manuel acenou calmamente. Aos 72 anos, tinha aprendido que a paciência era uma virtude mais poderosa do que a raiva. E o próprio Sr. Mendes foi preso ontem de manhã. Resistência à autoridade, tentativa de suborno, obstrução de justiça e fraude em múltiplas contagens. Vai estar fora da sociedade por muito tempo. A inspetora sorriu. Aparentemente, quando percebeu que as suas contas bancárias estavam a ser congeladas, tentou oferecer 200 mil euros ao investigador que estava na sua casa. Entretanto, do outro lado da cidade, Beatriz Silva tinha sido promovida a gerente-geral da concessionária depois de o antigo proprietário ter os seus ativos apreendidos pelo governo. A empresa tinha sido vendida a um grupo de investidores que valorizavam a integridade acima das aparências. E a primeira decisão que tomaram foi colocar uma pessoa de caráter no comando. "Avô Manuel", disse Beatriz ao telefone, "não vais acreditar. Aquele vendedor Ricardo que tanto gozou contigo veio ter comigo hoje para se desculpar. Disse que desde que o vídeo se tornou viral, não consegue dormir bem. O vídeo em questão tinha ultrapassado 15 milhões de visualizações em todas as plataformas. Não apenas a humilhação de Manuel e subsequente triunfo, mas principalmente a lição sobre nunca julgar alguém pela aparência. Centenas de engenheiros reformados da Ferrari, Mercedes, BMW e outras marcas tinham partilhado as suas próprias histórias de preconceito que enfrentaram após a reforma. Lorenzo Benedetti tinha voado pessoalmente de Maranello para Lisboa para se encontrar com Manuel. A reunião, que deveria ser privada, acabou por se tornar uma cerimônia pública quando a Ferrari Corporation decidiu oficialmente honrar um dos seus engenheiros mais brilhantes. "Manuel, amigo meu", disse Lorenzo perante uma audiência de jornalistas e entusiastas de automóveis, "a Ferrari deve muito a homens como tu. A tua dedicação,
precisão e integridade moldaram não apenas os nossos motores, mas a nossa reputação mundial. A empresa anunciou a criação da Bolsa Manuel Silva, um programa que financiaria totalmente estudos de engenharia para jovens de comunidades desfavorecidas que demonstrassem talento e paixão pela mecânica. A primeira turma teria 10 alunos com idades entre 16 e 22 anos, todos selecionados por mérito, não por ligações familiares. Mas talvez a mudança mais significativa tenha ocorrido na comunidade onde Manuel vivia. Depois de décadas a trabalhar silenciosamente na sua garagem, a reparar carros de vizinhos por preços módicos, tinha se tornado uma figura quase mítica. Jovens da área começaram a procurá-lo para aprender mecânica. E Manuel descobriu uma nova paixão: ensinar. A diferença, explicou Manuel aos seus novos alunos enquanto trabalhavam num motor, entre um bom mecânico e um mecânico excepcional, não está nas ferramentas que usam, está na paciência para compreender cada componente e no respeito pelo trabalho que estão a fazer. Marco, um jovem de 17 anos cujo pai tinha abandonado a família, tornou-se o aluno mais dedicado de Manuel. Senhor Silva, perguntou um dia, como conseguiu manter-se tão calmo quando aquele homem o estava a humilhar? Manuel sorriu, as suas mãos ainda a trabalhar com precisão e suavidade no motor. Marco, aprendi uma coisa em 72 anos de vida. Pessoas que precisam de diminuir outros para se sentirem importantes já revelaram tudo o que precisas de saber sobre elas. A verdadeira força não está em responder no momento. Está em construir algo tão sólido que nem 1000 palavras maldosas conseguem destruir. Entretanto, João Mendes enfrentava uma realidade muito diferente. O seu império imobiliário tinha colapsado completamente quando as investigações revelaram que múltiplos projetos tinham sido financiados com dinheiro fraudulento de seguros. Além da prisão, perdeu a mansão, os carros de luxo, o iate e, mais dolorosamente, o respeito de qualquer pessoa que alguma vez o tinha admirado. Vídeos da sua humilhação pública circulavam constantemente nas redes sociais, sempre acompanhados de comentários sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade. A sua arrogância, capturada em alta definição, tornou-se um caso de estudo em escolas de negócios sobre como a falta de caráter pode destruir um império em questão de dias. Ricardo, o vendedor que tinha gozado com Manuel, procurou não apenas Beatriz, mas o próprio Manuel para se desculpar pessoalmente. O encontro teve lugar na garagem onde Manuel agora ensinava, rodeado de jovens aprendizes de todas as etnias e classes sociais. Senhor Silva, disse Ricardo visivelmente envergonhado, sei que as minhas palavras foram imperdoáveis. Não tenho direito ao seu perdão, mas precisava que soubesse que aprendi uma lição que vou carregar comigo para o resto da vida. Manuel parou o que estava a fazer e olhou diretamente para Ricardo. Filho, todos já julgamos alguém pela aparência em algum momento. A diferença está no que fazemos quando percebemos o nosso erro. Estás aqui a pedir desculpa, a tentar crescer como pessoa. Isso é mais do que muitos fariam. Estendeu a mão, engordurada, mas firme. Se realmente queres redimir-te, vem ajudar a ensinar estes jovens sobre vendas honestas. Vão precisar de saber como lidar com clientes quando abrirem as suas próprias oficinas. A transformação de Ricardo foi notável. Começou a frequentar as aulas de Manuel regularmente, não apenas ajudando com conhecimento de vendas, mas aprendendo sobre humildade e respeito. 6 meses depois, seria promovido na nova gestão da concessionária, desta vez por mérito genuíno, não por bajulação. A Ferrari que Manuel tinha reparado tornou-se uma atração permanente na concessionária, agora renomeada Silva Premium Motors.
Uma placa ao lado do veículo contava a história completa daquele dia transformador, servindo como um lembrete constante para funcionários e clientes da importância de nunca subestimar ninguém. Durante a cerimônia de inauguração da nova concessionária, Manuel foi convidado a falar para uma audiência que incluía autarcas, líderes empresariais e jornalistas. O seu discurso, simples e direto como sempre, ressoou muito além daquele evento. Durante 45 anos, construí motores que levaram pessoas aos cantos mais distantes do mundo, disse Manuel ao microfone, a sua voz calma, mas carregada de experiência. Hoje, percebo que o motor mais importante que posso ajudar a construir é a próxima geração. Jovens que vão compreender que o verdadeiro sucesso não vem de diminuir outros, mas de elevar-se através do trabalho honesto e da dignidade. A audiência levantou-se numa ovação de pé que durou mais de 5 minutos. Entre os presentes estavam dezenas de outros profissionais reformados, médicos, engenheiros, professores, artesãos, que tinham enfrentado preconceito semelhante depois de deixarem as suas carreiras. A história de Manuel tinha se tornado num símbolo de resistência e dignidade para toda uma geração que se recusava a ser invisível. 6 meses depois, a Bolsa Manuel Silva tinha crescido para 50 alunos financiados, não apenas pela Ferrari, mas por doações de pessoas de todo o mundo que foram inspiradas pela sua história. O programa expandiu-se para incluir não apenas mecânica automóvel, mas engenharia aeronáutica, naval e de energias renováveis. Marco, o jovem que tinha perguntado sobre paciência, foi aceite no Instituto Superior Técnico com uma bolsa completa, levando consigo as lições que aprendeu na garagem de Manuel sobre persistência, respeito e excelência. Na sua carta de aceitação, escreveu: "Aprendi que o verdadeiro conhecimento vem com humildade e que a maior honra é usar as tuas capacidades para elevar outros." Na semana passada, Manuel recebeu uma carta inesperada. Era de João Mendes, escrita da prisão. A carta, respeitosa e genuinamente arrependida, pedia perdão e reconhecia que aquele dia na concessionária tinha exposto não apenas a sua fraude financeira, mas a sua bancarrota moral. Tinha finalmente compreendido que a verdadeira riqueza nunca estivera nas suas posses materiais, mas no respeito que uma pessoa constrói através das suas ações. Manuel respondeu à carta com a mesma dignidade que sempre tinha caracterizado as suas ações. Não ofereceu perdão fácil, mas reconheceu a coragem necessária para admitir erros tão profundos. O primeiro passo para reconstruir uma vida, escreveu Manuel, é reconhecer plenamente o dano que causamos. O segundo é dedicar o resto dos nossos dias a reparar esse dano através de ações, não de palavras. Hoje, aos 73 anos, Manuel Silva acorda todas as manhãs sabendo que a sua vida tem um propósito renovado. A sua escola-garagem é visitada por engenheiros de todo o mundo, todos querendo conhecer o homem que transformou um momento de humilhação num movimento de inspiração global. Beatriz observa frequentemente o avô a ensinar e reflete sobre como um único dia mudou não apenas as suas vidas, mas as vidas de centenas de pessoas pelo mundo. "Avô", disse recentemente, "sabias que isto ia acontecer quando aceitaste o desafio dele?" Manuel sorriu. "As suas mãos ainda precisas mesmo após décadas de trabalho." "Querida, aprendi que quando vives a tua vida com integridade, não precisas de planear vingança. A vida encarrega-se de colocar cada pessoa no seu devido lugar." A história de Manuel Silva provou que a melhor vingança não é destruir aqueles que te magoam. É construir algo tão extraordinário que a opinião deles se torna completamente irrelevante. Ele transformou décadas de preconceito silencioso numa força que mudou vidas.
Provou que a verdadeira grandeza nunca depende da cor da pele, da idade ou da conta bancária, e mostrou que um homem de integridade pode derrotar qualquer império construído sobre mentiras. Os alunos de Manuel continuaram a multiplicar-se. A pequena garagem, que começou com 5 jovens curiosos, transformou-se numa academia reconhecida, com parcerias com universidades portuguesas e europeias. Empresas de automóveis de todo o continente enviavam os seus jovens engenheiros para estagiar com Manuel, não apenas para aprender sobre motores, mas para compreender o que significava trabalhar com paixão e integridade. Um ano após o incidente, a Ferrari organizou uma cerimônia especial em Maranello. Manuel foi convidado como convidado de honra para a apresentação do novo motor da linha de corrida, um projeto que incorporava várias das suas inovações originais. Quando subiu ao palco, centenas de engenheiros de dezenas de países levantaram-se em aplausos. "Senhoras e senhores", disse o CEO da Ferrari, Benedetto Vinha, "hoje honramos não apenas um engenheiro brilhante, mas um homem que nos lembrou dos verdadeiros valores que devem guiar a nossa indústria." Manuel Silva dedicou a sua vida a criar perfeição mecânica, mas o seu maior legado é mostrar-nos que a excelência técnica deve sempre andar de mãos dadas com a excelência humana. Durante a sua visita à Itália, Manuel foi surpreendido quando 15 dos seus antigos colegas da Ferrari, agora também reformados, organizaram um jantar em sua honra. Homens e mulheres de diferentes nacionalidades, todos unidos pela paixão pela engenharia e pelo respeito mútuo que tinham construído ao longo de décadas. "Manuel", disse Giuseppe, um dos designers mais antigos, "lembras-te quando disseste que cada motor que criávamos era uma promessa ao condutor? Uma promessa de segurança, de desempenho, de fiabilidade?" Nunca esqueci essas palavras. Elas guiaram-me durante toda a minha carreira. A história espalhou-se pela comunidade portuguesa em todo o mundo. Manuel começou a receber cartas de pessoas que tinham enfrentado situações semelhantes, cada uma partilhando como a sua dignidade perante a humilhação as tinha inspirado a manter a cabeça erguida nas suas próprias lutas. Uma carta em particular tocou-lhe o coração. Era de uma jovem engenheira brasileira de origem humilde que tinha acabado de ser aceite num programa de doutoramento no MIT. "Senhor Silva", escrevia ela, "quando os meus professores duvidavam da minha capacidade por causa da minha origem, lembrei-me da sua história. Lembrei-me de que a verdadeira prova do nosso valor está no trabalho que fazemos, não nas opiniões daqueles que nunca se deram ao trabalho de nos conhecer." De volta a Portugal, a escola garagem de Manuel continuava a crescer. Marco, o seu aluno mais dedicado, tinha agora 19 anos e já trabalhava como mecânico certificado, ao mesmo tempo que estudava engenharia à noite. Mas mais importante do que as suas competências técnicas era a forma como tratava cada cliente, independentemente da sua aparência ou do carro que conduziam. "Aprendi com o Sr. Manuel", explicou Marco a um jornalista que estava a fazer uma reportagem sobre a escola, "que a forma como tratamos as pessoas diz mais sobre nós do que sobre elas. Cada carro que reparo, seja um Ferrari ou um Fiat antigo, recebe o mesmo nível de atenção e respeito, porque o meu trabalho é um reflexo de quem sou." A transformação de Ricardo também continuou. Ele tinha se tornado um dos vendedores mais respeitados da Silva Premium Motors, conhecido não pela sua capacidade de convencer clientes a gastar mais dinheiro, mas pela sua honestidade e genuíno cuidado em encontrar o veículo certo para cada pessoa. Tinha até começado a dar aulas voluntárias na escola de Manuel, ensinando os jovens sobre ética nos negócios. "Costumava medir o sucesso pelo tamanho da comissão", admitiu Ricardo numa das aulas. "Mas o Sr. Manuel mostrou-me que o verdadeiro sucesso é medido pelo número de pessoas que beneficiam do nosso trabalho,
Agora, quando um cliente volta para me agradecer por tê-lo ajudado a fazer a escolha certa, sinto-me mais rico do que qualquer comissão me faria sentir. Beatriz, agora gerente geral, tinha transformado a concessionária num modelo de como uma empresa deve operar. Implementou políticas de contratação baseadas em mérito e caráter, criou programas de formação contínua para todos os funcionários e estabeleceu parcerias com escolas locais para oferecer estágios a jovens interessados em mecânica e vendas. A mudança mais significativa talvez tenha sido a criação do Dia da Comunidade, um sábado por mês em que a concessionária abria as suas portas para oferecer inspeções gratuitas e pequenas reparações para pessoas de baixos rendimentos. Manuel supervisionava pessoalmente estas sessões, sempre acompanhado dos seus alunos. Esta é a parte mais importante da vossa educação, dizia aos jovens enquanto trabalhavam. Qualquer pessoa pode aprender a reparar um motor. Mas usar essas competências para servir a comunidade, para ajudar aqueles que mais precisam, isso é o que vos transforma de mecânicos em verdadeiros profissionais. João Mendes, na prisão, acompanhava tudo através das notícias que conseguia aceder. A cada reportagem sobre Manuel, a cada história de sucesso dos seus alunos, sentia o peso das suas próprias escolhas. Tinha passado a vida inteira a acumular riqueza e estatuto, pisando aqueles que considerava inferiores, apenas para perder tudo num único momento de arrogância. Começou a participar nos programas de reabilitação da prisão, não por redução de pena, mas por um genuíno desejo de mudança. Inscreveu-se nas aulas de carpintaria, oferecidas aos reclusos, e pela primeira vez na vida começou a criar algo com as suas próprias mãos. Era trabalho humilde, simples até, mas havia uma dignidade nele que nunca tinha experimentado nos seus negócios imobiliários. Percebo agora, escreveu numa segunda carta a Manuel, que passei a vida inteira a comprar e vender, mas nunca construí nada. Nunca criei nada que tivesse valor além do dinheiro. O senhor dedicou 45 anos a criar máquinas que funcionavam perfeitamente. Eu dediquei o mesmo tempo a criar esquemas que apenas funcionavam até serem descobertos. Manuel respondeu a todas as cartas de Mendes, não com palavras vazias de perdão, mas com desafios honestos para crescimento real. A redenção, escreveu numa delas, não vem de lamentar os erros do passado, vem de usar as lições desses erros para construir um futuro diferente. Tens anos pela frente. A questão é, que vais construir com eles? 2 anos após o incidente, Manuel recebeu um convite inesperado. A Ordem dos Engenheiros de Portugal queria homenageá-lo com o prêmio de mérito pelo conjunto da sua obra e, mais importante, pelo seu impacto na educação da próxima geração de engenheiros. A cerimônia seria em Lisboa, no auditório principal da Ordem. Na noite da cerimônia, o auditório estava lotado. Estavam presentes não apenas engenheiros e acadêmicos, mas dezenas dos seus alunos, antigos colegas da Ferrari que tinham voado de Itália, e pessoas comuns cujas vidas tinham sido tocadas pela sua história. Beatriz sentou-se na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho. Quando Manuel subiu ao palco para receber o prêmio, a ovação durou quase 10 minutos. Ele esperou pacientemente, as mãos calejadas segurando o troféu, até que o silêncio retornasse. Senhoras e senhores, começou a sua voz calma, mas clara. Este prêmio tem o meu nome, mas pertence a centenas de pessoas. Pertence aos meus colegas em Maranello, que me ensinaram que a excelência é um trabalho de equipa. Pertence à minha neta Beatriz, que me mostrou que a nova geração está pronta para liderar com integridade. E pertence aos meus alunos, que todos os dias me lembram porque este trabalho importa. Fez uma pausa, os olhos percorrendo a audiência. Há 2 anos, um homem tentou humilhar-me, porque julgou que a minha aparência revelava tudo o que precisava de saber sobre mim. Estava errado, claro,
Mas a verdadeira lição não é sobre ele ter estado errado. É sobre quantos de nós fazemos o mesmo julgamento todos os dias, talvez de formas mais subtis, mas igualmente prejudiciais. Quantas vezes ignoramos o conhecimento de alguém porque não tem o diploma certo? Quantas vezes descartamos a sabedoria de alguém porque não fala da forma que esperamos? Quantas vezes perdemos a oportunidade de aprender com alguém porque decidimos, num relance, que não tem nada a ensinar-nos? O silêncio no auditório era absoluto. Durante 45 anos, construí motores. Mas nos últimos 2 anos, aprendi que o trabalho mais importante que alguma vez fiz foi abrir a minha garagem para jovens que o mundo tinha decidido que não mereciam uma oportunidade. Marco, ele acenou para o jovem na audiência, foi-me apresentado como um miúdo problemático de uma família destruída. Hoje é um dos melhores mecânicos que conheço e está a caminho de se tornar engenheiro. Ricardo, continuou, encontrando os olhos do antigo vendedor, gozou comigo naquele dia terrível, mas teve a coragem de reconhecer o seu erro e de se tornar numa pessoa melhor. Isso requer mais força do que nunca cometer o erro em primeiro lugar. E Beatriz, minha querida neta, que me ensinou que a liderança não está em dominar outros, mas em criar ambientes onde todos podem florescer. Manuel segurou o prêmio mais alto. Este prêmio lembra-nos que a verdadeira engenharia não está apenas em criar máquinas perfeitas. Está em construir uma sociedade onde cada pessoa tem a oportunidade de descobrir e desenvolver os seus talentos únicos, independentemente de onde começam. Porque no final, somos todos engenheiros das nossas próprias vidas. E a pergunta não é quão impressionantes são as máquinas que construímos, mas quão forte é a fundação de integridade, respeito e dignidade sobre a qual construímos. Quando Manuel terminou, não houve aplausos imediatos. Em vez disso, algo mais poderoso encheu o auditório. Um momento de reflexão coletiva. Centenas de pessoas confrontando as suas próprias suposições e preconceitos, comprometendo-se silenciosamente a fazer melhor. Quando os aplausos finalmente começaram, vieram de um lugar mais profundo do que mera apreciação. Eram um reconhecimento, um compromisso, uma promessa de que a lição de Manuel não seria esquecida. Naquela noite, enquanto Manuel conduzia para casa com Beatriz, ela perguntou: "Avô, tens algum arrependimento? Algo que gostarias de ter feito de forma diferente?" Manuel pensou por um momento, observando as luzes de Lisboa pela janela. "Apenas um", disse finalmente. "Gostaria de ter começado a ensinar mais cedo. Gostaria de ter percebido há décadas que o conhecimento que guardamos só para nós próprios morre conosco. Mas quando o partilhamos, quando investimos noutros, torna-se imortal." Sorriu para a neta. "Mas talvez tudo tenha acontecido no momento certo. Talvez eu precisasse de ter 72 anos e enfrentar aquela humilhação para perceber realmente o que importa. Às vezes a vida tem de nos despir de tudo o que pensamos que nos define para nos mostrar quem realmente somos." Hoje, aos 74 anos, Manuel Silva continua a acordar às 6 da manhã. Não porque tem de fazê-lo, mas porque quer fazê-lo. A sua garagem escola agora tem uma lista de espera de mais de 200 jovens. Expandiu para um segundo espaço, depois um terceiro. Outros mecânicos e engenheiros reformados juntaram-se a ele como instrutores voluntários, todos inspirados pelo seu exemplo. A Ferrari, que reparou naquele dia fatídico, ainda está exposta na Silva Premium Motors, mas agora acompanhada de um pequeno museu que conta a história completa. Milhares de visitantes vêm todos os anos, não apenas para ver o carro, mas para compreender a lição que representa. Ao lado da Ferrari, há uma placa com as palavras que Manuel pronunciou naquele dia. Quando vives a tua vida com integridade, não precisas de planear vingança. A vida encarrega-se de colocar cada pessoa no seu devido lugar. E por baixo,
Em letras menores, a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em usar cada queda como fundação para algo mais forte, mais verdadeiro, mais duradouro. Marco já se formou e trabalha agora como engenheiro júnior numa empresa portuguesa de carros elétricos, aplicando os princípios que Manuel lhe ensinou a uma nova geração de tecnologia. Mas todos os sábados, sem falhar, regressa à garagem escola para ensinar, passando adiante o que recebeu. O Sr. Manuel diz sempre, explica aos seus próprios alunos, que não somos definidos pelos motores que construímos, mas pelas vidas que tocamos. Um motor pode durar 500.000 quilômetros, mas uma lição de integridade pode durar gerações. E assim, a história de Manuel Silva continua a propagar-se, não como um conto de vingança, mas como um testemunho do poder transformador da dignidade, da paciência e do compromisso inabalável de elevar outros em vez de diminuí-los. Prova viva de que no final, sempre, sempre, a justiça encontra o seu caminho. E se também acreditas que a dignidade sempre vence a arrogância, que o conhecimento supera o preconceito e que uma pessoa determinada pode mudar o mundo, uma vida de cada vez, então esta história é para ti. Porque no fim, todos temos uma escolha. Podemos construir impérios sobre mentiras que eventualmente colapsam, ou podemos construir legados sobre verdade que perduram para sempre.